Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Didática Tech. Nessa aula a gente vai relembrar o conceito de funções e de visualização de gráficos, tá? É claro que existe uma infinidade de coisas que dá para se falar sobre esses assuntos, então eu vou me restringir aqui a alguns aspectos que eu considero os mais elementares e fundamentais para uma boa compreensão do assunto, tá? Então, primeiro de tudo, é bom tentar entender o que é uma função, tá? Uma função, ela expressa a relação entre duas ou mais variáveis. Falando assim até parece abstrato, e realmente fica abstrato falar dessa forma, então é melhor colocar algum exemplo prático. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma variável, ou melhor, a minha função vai ser suco de limão, tá? Então eu tenho uma função suco de limão, vou escrever aqui, ó, suco de limão, ou melhor, copos de suco de limão, tá? Fica melhor, copos de suco de limão. Então essa é a minha função. É o meu objetivo, tá? É ver quantos copos de suco de limão eu faço. E essa função, ela está diretamente ligada com a variável limão, tá? Então, o limão, eu vou desenhar aqui, tá? Em vez de escrever limão, vou desenhar uma bolinha aqui para simbolizar que é um limão. Então, por que eu sei que os meus limões aqui, a quantidade de limões que eu tenho, está diretamente ligado aos copos de suco de limão? Porque quanto mais limões eu tiver, mais suco eu vou ter. Ou quanto menos limões eu tiver, menos suco eu vou ter. Então, os meus limões e meus copos de suco, eles estão diretamente ligados. Então, a variável limões, ela é usada para resolver a minha função copos de suco de limão, tá? Como a gente poderia expressar isso de forma matemática, tá? Escrever isso de formas matemáticas, poderia representar dessa forma. É muito comum a gente representar a função com um f de função, né? E eu digo f de x, né? Você já deve ter visto isso aqui muitas vezes, mas talvez não tenha entendido bem a essência disso. O que significa f de x? X aqui no caso é a minha variável, tá? Então aqui eu estou falando de limões. Então eu substituiria a quantidade de limões aqui no lugar de x, porque x são os limões nesse exemplo. Se fosse outro exemplo, eu substituiria também no lugar de x. X pode assumir qualquer valor no mundo real, tá? Então ele simplesmente representa uma variável que tem uma relação intrínseca com a minha função, tá? Então, se eu disser, por exemplo, que f de x é igual a 2x, o que significa, tá? Significa que aqui nesse lado direito aqui, tá mostrando qual vai ser a conta que eu vou fazer em relação à minha variável para dar o meu resultado, beleza? Então, aqui o que acontece? Vamos imaginar que eu tivesse um limão só. Então, se eu tiver um limão, o meu f de x, quando x é igual a 1, né? Então repara aqui desse lado de cá, ó, f de x não significa que é x isso aqui. Eu sei que quando a gente vê x aqui de um lado, vê x do outro, já começa a se confundir. Meu Deus, é x dos dois lados. Não. O lado esquerdo só está representando uma função que depende da variável x. Por isso que o x está dentro dos parênteses. Só quer dizer assim, essa função depende disso aqui, tá? E do lado de lá é onde eu vou fazer a conta. Então, beleza. Então aqui, como eu vou representar com os parênteses que o x é a variável que eu dependo, né? Então aqui eu vou dizer... Agora eu estou falando do x igual a 1. Então a minha f de x, onde x igual a 1, ou eu poderia botar só aqui o 1 dentro dos parênteses, né, substituindo o x por 1, ela é igual ao quê? Ela é igual à minha funçãozinha lá que eu já vi, que era 2x, onde o x é igual a 1. Então eu vou substituir o x por 1. Tá? Eu sei que 2 vezes 1 é 2. Então o que significa? Que a minha função de x, quando x é igual a 1, ela vale 2. Então, aqui no caso, a minha função ela significa copos de suco de limão, né? Então, os meus copos de suco de limão, a quantidade de copos de suco de limão que eu tenho, quando eu tiver só um limão, ela vai ser igual a 2, ou seja, eu vou ter 2 copos de suco de limão quando eu tiver só um limão. Um limão faz 2 copos de suco, nesse exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que é um limão bem grande, tá? Então, o que aconteceria se, nessa funçãozinha, se o meu x fosse igual a 2? Para x igual a 2, eu vou ter 2 vezes 2, né? Substituindo o x por 2. Que é igual a 4. Então, eu vou ter 4 copos de suco quando eu tiver 2 limões, e assim eu posso seguir escrevendo isso, né, para infinitos valores de x aqui que eu quiser. Sempre vou substituir o valor de x no lugar aqui do x, na minha funçãozinha, que é 2x, e vou ter o meu resultado de bate-pronto aqui. Então, quando eu tiver 3 limões, eu vou ter 6 copos de suco, né, esse é o resultado. Legal, eu sei disso, mas eu também posso visualizar isso daqui que eu escrevi no gráfico. Então, como é que eu poderia escrever isso aqui num gráfico para visualizar isso? Tá? Então, eu vou desenhar aqui o gráfico. Vou botar bem para cima aqui. Então, imagina o seguinte. Aqui eu tenho o ponto 1, aqui eu tenho o ponto 2, aqui eu tenho o ponto 3, ponto 4, ponto 5. Tá? Esse eixo aqui
simboliza o x, tá? Então, geralmente a forma mais comum de visualizar duas dimensões é colocando um eixo na horizontal e um eixo na vertical, tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre dimensões, mas aqui fica mais fácil de pensar só no seguinte. Eu tenho nesse lugar aqui eu vou colocar os valores de x. Então aqui eu botei alguns valores aleatórios, né? 1, 2, 3, 4, 5. Poderia continuar aqui 6, 7, 8, 9, 10 e seguir para frente. Aqui para o lado de cá teria valores negativos, que nesse nosso exemplo aqui não faz muito sentido porque a gente está falando de limões, então limões sempre vão ser positivos. Então eu vou mostrar só do lado de cá do gráfico mesmo. E aqui eu tenho o eixo y, tá? O que é o y? Y, na realidade, ele representa a minha função de x. Então é outra forma de eu dizer que o meu f de x, aqui ó, tá bem pequenininho aqui na tela, ó, o meu f de x eu posso chamar ele de y, tá? Então aqui eu atribuí essa definição, ó. Eu disse que o meu f de x vale y, tá? Então todo o resultado que o f de x tiver, para qualquer um dos valores de x, eu vou estar chamando isso de y, tá? Então o meu eixo y aqui vai representar a minha função, tá? Então o y ele é o f de x. Eu poderia aqui escrever f de x também, em vez de escrever y. Só que o y é uma letra só, então fica mais curto. Então por isso que a gente sempre vê aí o gráfico de x em relação a y. O y ele nada mais é do que o f de x, de uma maneira mais fácil de escrever, mais rápido, tá? Então agora vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui os valores de x. Quais vão ser os valores de y em relação a esses meus valores de x? Bom, a gente já sabe o seguinte. Quando x é igual a 1, a gente já viu que o meu y vai ser 2, né? O meu f de x vai ser 2. Então aqui eu posso fazer as marcações também aqui, ó. Até o 10 aqui, tá? Então é o seguinte, ó. Quando o x é 1, a gente já viu que o meu y é 2. Então eu sei que, ó, aqui onde é que está o 2? Ó, o 2 aqui e o x é 1. Então se o x é 1, tem que ficar nessa linha aqui, né? Porque aqui está o 1. E o 2 está nessa linha aqui, ó. Então o 2 está aqui. Então o ponto x1, y2 está aqui. Ó, eu sigo reto onde estava o 2 e sigo reto onde está o 1. Vou encontrar esse ponto aqui. Então essa é a resposta, né? O y2, toda essa linha aqui, ó, ela é onde o ponto y igual a 2, né? E toda essa linha aqui é o ponto, são os pontos, né? X igual a 1, é a reta x igual a 1, aqui é a reta y igual a 2, tá? Beleza, quando o x ele é 2, quanto é que deu o y? Deu 4. Então é só a gente ver aqui, segue a reta, agora vamos criar a reta aqui x igual a 2, que é essa daqui. Onde é que está a reta y igual a 4? Está aqui, ó. Então eles se encontraram aqui, ó. Então esse é o ponto quando o x igual a 2, o y é 4. Da mesma forma eu posso criar aqui quando o x igual a 3, o meu ponto vai ser o 6. Então aqui eu desenhei todos os pontos na minha função de 1 até 5, né? Porque eu cansei, não quero fazer todos aqui, eu poderia continuar fazendo isso daqui. Mas esses 5 primeiros pontos já vai dar para ver como vai ser a curva da minha função. Eu coloquei aqui, ou eu plotei, né? Geralmente o pessoal gosta de falar também que plotou, no caso, porque no computador, quando a gente escreve uma coisa no computador, nos gospel a resposta, a gente fala que ele plotou a resposta, tá? Vem de plot do inglês. Então aqui eu estou colocando, né? Ou plotando os meus pontos no gráfico aqui da minha função, tá? Eu posso desenhar uma reta aqui, ou melhor, posso ligar os pontos. Então aqui eu liguei os pontos dessa minha função. E isso aqui me mostra, né, que se eu seguisse pela lógica, que eu posso ver que se eu seguir preenchendo todos os demais pontos, e não só isso, eu poderia colocar aqui também o ponto 4,5, o ponto 2,5, o ponto 1,5, que estão os pontos intermediários entre o 1 e 2, entre o 2 e 3, né? Então aqui seria entre 1 limão e meio. Quanto que vai dar? Esse ponto 1 limão e meio certamente acabaria aqui, ó. No ponto 3. Olha só. Só tentando achar a reta que eu achei no ponto 3. E de fato, se eu for fazer a conta aqui, ó, eu substituindo 1,5 no lugar do x, 2 vezes 1,5 dá 3. Então realmente, ó, a minha reta, essa reta aqui, ela representa toda a relação dos meus x, não importa quais valores de x eu coloque, essa reta está representando qual vai ser o valor de y, tá? E essa reta aqui, ela continua, né? Ela vai até o infinito aqui, ela vai embora, tá? Então aqui, esse gráfico, né, ele mostra, se eu só desenhasse essa reta aqui, esse gráfico está mostrando qual é a relação da minha variável em relação à minha função, tá? Então a forma de eu interpretar o gráfico, eu poderia olhar para esse gráfico e dizer, olha, a minha variável x em relação à minha função y, ela tem uma relação diretamente proporcional, ou seja, à medida que eu aumento os valores de x,
os meus valores de y também estão aumentando. A que taxa eles estão aumentando? A uma taxa de 2 vezes o meu valor. Né? Então, para cada vez que eu aumento uma vez o meu valor de x, eu duplico o meu valor de y. Né? Isso é o que diz a minha função. Beleza, então basicamente eu poderia ter qualquer função, né? Aqui, vou imaginar aqui vou desenhar uma outra função, uma parábola, em vez de desenhar uma reta, tá? Então vou pegar aqui um outro exemplo. Vou imaginar aqui então que eu tenho a função, em vez de ser 2x agora, eu vou substituir pela função x elevado ao quadrado. Ou seja, x vezes x, né? X elevado ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Nesse caso aqui, quando x for 1, quanto é que vai ser? Vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então, tá aqui o meu ponto. Tá? Quando o meu x for igual a 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, quando for 2, o meu ponto vai ser 4. Aqui. Quando o meu x for 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, no ponto 3, eu vou estar lá no ponto 9. Quando o meu x for 4, 4 ao quadrado é 16. Então eu vou lá para o 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lá em cima. Aqui é 1.16. Então aqui a gente pode ver claramente, né, que, se eu for ligar esses pontos aqui, que essa função está subindo bem rápido, né? Olha só. E aqui se eu fosse colocar valores negativos, né, vai dar a mesma coisa, porque um número negativo elevado ao quadrado, um menos com menos dá mais. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4. Então, os números negativos vão ter exatamente o mesmo valor dos números positivos. Então, aqui para 1, 2, 3, 4 do lado de cá, melhor, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, eu vou ter exatamente os mesmos valores aqui, ó. Eu vou ter valor 1 para menos 1, 4 para menos 2, 9 para menos 3. Então eu posso ligar aqui e fazer essa mesma parábola do lado de cá. Tá? Então por isso que a parábola tem esse formato assim, né? O formato de uma cuia, sei lá. Porque se eu for colocar no gráfico os meus valores de x, eu vou acabar ficando com esse desenho aqui. Tá? Claro que o meu desenho aqui está bem mal feito, mas deu para entender a lógica da coisa, né? Então aqui eu poderia inventar qualquer tipo de relação do x em relação ao meu y, em relação à minha função, desenhar no gráfico e descobrir como é que fica a figura. Tá? Só que felizmente a gente tem um computador, né, para fazer isso pra gente. A gente pode escrever uma função e o computador vai nos mostrar como é que essa função se comporta para a fórmula matemática que eu escrevi aqui. Tá? Felizmente a gente já sabe de cabeça, por conhecer essa função que é muito comum, x ao quadrado, a gente já sabe de cor, né, que ela tem esse formato. Né? Da mesma forma que a reta que eu mostrei antes, a gente também sabe que uma reta fica sempre assim. Mas se eu tivesse uma função um pouco diferente, né, eu vou desenhar aqui uma outra função. Então agora imagina que eu tenho essa função aqui, uma função já bem mais complexa, ó, 1,3 elevado na x menos 0,2x ao quadrado mais 8. Então isso aqui é uma função já bem mais complicada, ela tem um formato mais ou menos assim no gráfico. Ó. Se eu fosse colocar cada valor de x aqui e descobrindo, eu ia ver que ela tem mais ou menos esse desenho aqui, considerando só os valores positivos de x. Tá? Como é que eu sei disso? Porque eu coloquei no gráfico, no computador, num software, e ele me plotou essa curva aqui, tá? É evidente que só tem como descobrir o formato de uma curva se tu for, ou tu usa um software, ou tu vai tentando plotar cada um dos dados, né? Ou então se tu tiver alguma noção de como é que se comporta alguma das curvas, tu vai ter que imaginar como é que vai ser a soma e subtração delas, para tentar imaginar como é que vai ser o formato dela. Mas aqui a ideia é só entender que, independente de quão complexo seja o lado de cá, essa função, né, de x, eu sempre vou ter um desenho dessa função no meu gráfico. Tá? O meu desenho aqui agora ficou desse jeito. Tá? É dessa forma que o meu y se comporta para cada valor de x. Então como é que eu poderia interpretar esse gráfico aqui, né, olhando para ele? Vamos imaginar que alguém chegou e falou para mim assim, olha só, essa função aqui ela representa o custo de fabricação de uma peça. Né? Então imagina que tem uma empresa, né, uma indústria, que para fabricar cada peça ela tem um custo. Essa função que ela representa o custo de fabricação dessa peça, dependendo da quantidade de encomendas que se foi feita, ou seja, a quantidade de clientes, à medida que aumenta o número de peças que tu tem que fazer, ou seja, mais clientes querem a peça, esse aqui é o gráfico de custo de produção da tua fábrica em relação a essa peça. Tá? Então, como é que eu poderia interpretar isso ao olhar esse gráfico? Eu ia enxergar o seguinte, então significa o seguinte,
partindo daqui em diante, ó, aqui eu tenho um ponto de máximo, um custo alto, e depois que eu vou aumentando, mais demanda, ou seja, mais pessoas estão querendo encomendar a peça, o meu custo de produção por peça vai diminuindo. Isso aqui é fácil de entender, né? Geralmente quando tu produz em mais quantidade, tu consegue custos mais baratos, afinal tu está produzindo em maiores quantidades, né? Então o custo vai baixando, até que chega num ponto mínimo aqui, onde a partir desse momento, se eu tenho mais pedidos, o meu custo vai começar a aumentar. O que isso aqui poderia significar? Poderia significar, por exemplo, que quando chegar nesse ponto aqui, né, nesse ponto aqui assim, mais ou menos, de demanda de pessoas querendo a minha peça, número de pedidos, a partir daqui a minha fábrica já está no seu limite. Todos os meus funcionários já estão trabalhando para construir a peça, todo o meu maquinário está ocupado, então a partir daqui eu tenho que começar a alugar maquinário, eu tenho que alugar máquinas ou tenho que contratar mais funcionários, né? Então, a partir desse momento aqui, vou imaginar que o meu custo de aluguel e de funcionários não vale a pena. Quanto mais eu alugo pessoas, peças ou funcionários para tentar contrato, né, no curto prazo funcionários para tentar produzir mais, o meu custo começa a ficar alto, começa a não ser rentável, né? Vamos imaginar que o aluguel de máquinas é muito caro. Então eu começo a alugar máquinas aqui e começa a ser caro para mim. Então se eu tenho muitos pedidos para cá, não me adianta, porque daí vai ficar muito caro. Não adianta eu querer alugar máquinas para produzir as minhas peças, não vai valer a pena. Eu teria que mudar o preço das minhas peças lá. Então, essa curva aqui me mostra isso. Me mostra que, ó, eu tenho um ponto ótimo aqui, ó. Esse ponto aqui é o ideal. Eu tenho que procurar produzir no máximo essa quantidade de peças. E se passar daqui, eu vou dizer, olha só, não tem mais estoque, por favor, faça um pedido, encomende para outro mês ou para, sei lá, aumenta o prazo de entrega. Mas a partir daqui já não tem mais condições. Eu atingi o limite de capacidade da minha fábrica e eu não vou alugar peça porque sai muito caro. Então essa seria uma interpretação aqui para essa curva, tá? É simplesmente uma curva que está mostrando aqui o meu custo. Eu sei aqui que é o meu custo mais baixo, né? O menor custo. E como eu estou falando de custo, quanto menor, melhor, né? Então esse ponto aqui é o ponto ideal. Se isso aqui não fosse uma curva de custo, fosse uma curva de lucro, por exemplo, né? O lucro de uma empresa em relação à quantidade de clientes, né? Fosse o contrário. Bom, o lucro, eu quero maximizar o lucro, né? Então eu saberia que aqui eu tenho um ponto alto. Então, se eu tivesse essa quantidade de pedidos aqui, eu teria um lucro bem bom. Eu poderia tentar ficar nesse ponto aqui, que é um ponto legal. A partir desse ponto, meu lucro cai por algum motivo, né? Aqui é só um exemplo, né, gente? Talvez nem faça tanto sentido isso que eu estou falando. Mas vamos imaginar que se isso aqui é uma curva de lucro, o gráfico está me dizendo, isso aqui é o gráfico que está me dizendo. Que está dizendo que o valor cai até esse ponto aqui, ó. Então eu, como diretor da empresa, eu tenho que tentar fugir desse ponto aqui, porque aqui está muito baixo o meu lucro. A partir daqui o lucro volta a subir. Então, quanto maior fica esse dado aqui, ou que nesse caso seria a quantidade de clientes, vamos dizer assim, né? Quanto maior fica, melhor é a minha empresa, porque o lucro está subindo. Então aqui, se isso aqui continuar subindo, eu quero, a partir desse ponto eu tenho que maximizar, quanto mais clientes eu tiver, melhor. Então seria uma forma de interpretar também, tá? Então basicamente, para qualquer figura, para qualquer gráfico, eu posso fazer sempre essa leitura do que sobe, do que desce, e tentar ver do que eu estou falando para saber se é bom ou se é ruim, encontrar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, tá? E sempre essa curva vai vir de algum lugar, vai vir de alguma função matemática que está descrevendo essa curva, tá? Então esses são os conceitos principais que eu queria falar aqui. O objetivo mesmo era mostrar a ideia de função, a ideia de visualização de gráfico. Espero que tenha sido útil. Se gostou da aula, se inscreve no canal, porque a gente vai aprender vários outros assuntos, relembrar vários conceitos matemáticos para poder fazer a jornada aí rumo ao entendimento melhor de como funciona a inteligência artificial, machine learning, aqui no canal Didática Tech. Então a gente se vê em próximos vídeos, gente. Até mais!